Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Sejam muito bem-vindos a essa super mega revisão de véspera online. Concurso para o CFO, CBM Ceará, oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. E eu estou te convidando aqui para acompanhar essa mega revisão de véspera online. Como é que vai funcionar essa MRV? As primeiras aulas a gente vai fazer gratuitamente aqui comigo, Direito Constitucional e Direito Administrativo, mas eu já vou deixar aqui o QR Code para você pegar o ingresso online e esse super material. Olha o material que você pode pegar, se você adquirir agora, tá aparecendo o QR Code aqui para você pegar só por esse valor, é um valor simbólico, tá? Para você pegar a sua MRV online. Todo cheio de flashcards e guias de consulta rápida e questões comentadas por todos os professores em todas as disciplinas, com todas as matérias, tá? Vão ter o 360 graus em todo o conteúdo programático. São mais de 30 páginas de material 100% focado em flashcards, que é a metodologia mais surpreendente para quem quer dar um reviravolta nessa reta final. Eu sei que a prova já é amanhã, mas eu estou aqui para te chamar para essa MRV online. Portanto, encoste a câmera do seu celular nesse QR Code para pegar o ingresso. As outras aulas não serão gratuitas, só essa aula minha vai ser gratuita, tá? E as demais você pode investir simbolicamente nesse valor que está aparecendo aqui. Você quer dominar a banca do concurso, a Consulban, você pode ter absoluta e plena convicção de que nós a destrinchamos nesses flashcards que você pode pegar nesse super material. Material este que vai servir de revisão completa por todos os professores que passarão essa MRV online, tá? Então, nós temos aqui a oportunidade de ouro para que você receba tudo o que interessa. E, inclusive, olha a promessa que eu vou dizer agora. Se pelo menos, no mínimo, 80% do que nós falarmos aqui não estiver na prova amanhã, você pode pedir o dinheiro desse investimento simbólico de volta. E a gente faz questão de te devolver. Eu tenho uma certeza absoluta do que eu estou falando. Ou seja, pelo menos, é o mínimo, tá? 80%. Lucas, é 70%? Não, é pelo menos 80% de tudo que está no material. É tanto que se você não quiser nem ficar para as aulas, já que cada aula vai ser comentada com o flash devido, se você não quiser, não quero ficar na aula não, pega só o material. A prova está aqui. Eu estou te garantindo isso. Tá? Essas especificidades eu posso confirmar porque nós fizemos do mesmo jeito nas últimas provas que tivemos da UES, para aqui nos concursos do Ceará, né? No concurso também da FGV, que quando fez PC Ceará, a gente fez a mesma esquematização. Na verdade, a gente faz materiais de reta final há muito tempo, tá? E você pode ter a certeza que você vai receber uma revisão hiperdirecionada para aquilo que interessa para a banca do concurso na prova de amanhã do CFO CBM Ceará, tá? Vamos começar
no que importa de fé e fato agora a nossa transmissão, tá? Vamos lá. Direito constitucional, já com os tópicos do edital e com as apostas relacionadas a isso. Qual o sentido jurídico da Constituição, segundo Hans Kelsen? Inclusive, é importante salientarmos a pirâmide de Kelsen, já para começar aqui a nossa revisão macro, tá? Quando a gente fala da pirâmide de Kelsen, inclusive pode ser uma questão da prova, no topo da pirâmide está a Constituição Federal de 88, as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovados no mesmo rito de aprovação das emendas constitucionais. Quais sejam 3/5 2 vezes na Câmara, 3/5 2 vezes no Senado Federal, tá? Então, o sentido jurídico da Constituição, segundo Hans Kelsen, é uma norma jurídica pura, cujo fundamento de validade decorre de uma norma superior, independentemente de fatores políticos ou sociológicos. Esse é o conceito da norma jurídica constitucional, segundo Kelsen. Inclusive, o conceito de Constituição Federal, segundo Kelsen, leva para a prova, é que é a lei maior de uma nação. Só isso. É a lei maior da nação, a Constituição Federal. Qual é o objetivo e o objeto do direito constitucional? O estudo dessas normas constitucionais, que tratam da organização do Estado, da estrutura dos poderes, dos direitos fundamentais e das limitações ao poder estatal. Lembrando que todas essas flashcards são retirados de questões da banca Consulpan, são pocketizados, ou seja, minimizados, achatada a questão, mas as palavras que tem aqui já foram objeto de prova. Por isso que é a melhor formatação de revisão que existe no Brasil. Qual é a principal fonte formal do direito constitucional? A Constituição, entendida como a lei fundamental e suprema do Estado, da qual todas as demais normas retiram a sua validade. O que significa dizer que a Constituição é uma norma suprema, que nenhuma outra norma jurídica pode contrariar o seu conteúdo, sob pena de inconstitucionalidade e, consequentemente, sob pena de invalidez. O que caracteriza uma Constituição rígida é aquela que exige um processo legislativo mais solene e complexo para sua alteração do que exigido para as leis comuns, ou seja, é um negócio mais truncado, por isso que a nossa Constituição ela é rígida. Falando de características da nossa Constituição, você vai notar aí, ó, as características da nossa Constituição são essas. Para feder, ela é programada, ela é programática, né? É uma Constituição promulgada, melhor dizendo, promulgada, ela é rígida, ela é analítica, ela é formal, ela é escrita e ela é dogmática. Para feder, regra mnemônica para você levar à prova. Um outro tópico do edital é poder constituinte. O que é o poder constituinte? É o poder de criar ou reformar a Constituição, ou seja, de instituir ou modificar a ordem jurídica fundamental de um Estado. Quais são as características do poder de constituinte originário? Ele é inicial, ele é ilimitado juridicamente, ele é incondicionado e ele é permanente. Leve essas palavras para a prova de amanhã. O que é o poder constituinte derivado decorrente? É a capacidade que os Estados-membros da Federação possuem para se auto-organizar por meio de suas constituições estaduais, observando aí os princípios da Constituição Federal. E o que é o poder constituinte difuso? Ele se refere à mutação constitucional. Eu vou te dar um exemplo de mutação constitucional. Quando a gente lê o artigo 5º caput da Constituição Federal, a gente diz que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança nos termos da Constituição. Só que dá a entender que só os estrangeiros que moram no Brasil é que têm os mesmos direitos dos brasileiros, o que não é verdade. Porque o estrangeiro em trânsito no Brasil também tem direitos garantidos pela Constituição. Então, essa compreensão mais máxima, mais abrangente, é dada pelo Supremo Tribunal Federal. E o nome que se dá a isso é mutação constitucional, que faz parte justamente, olha na tela, do poder constituinte difuso. Poder constituinte difuso, então, está ligado à mutação constitucional. Que são cláusulas pétreas? São as disposições constitucionais imutáveis que não podem ser abolidas nem por emenda constitucional previstas na Constituição Federal. Para você decorar, a regra mnemônica aqui, ó, é essa aqui, ó, de você, cretinho, você. Só que o nosso você é com SE, tá? Fode você. Cai tanto em prova de concurso que fode você. Forma federativa de Estado, forma federativa de Estado, tá bom? Direitos e garantias individuais, coletivos não, tá? Direitos e garantias individuais, coletivos não. Voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico. E separação
dos poderes, separação dos poderes. Essas são as cláusulas pétreas, ou seja, os mandamentos presentes na Constituição Federal que não podem ser abolidos nem mesmo por emenda constitucional, tá certo? Vamos para o tópico princípios fundamentais e sujeitos dos direitos fundamentais que está no seu edital. A República do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, tá? Princípio da indissolubilidade, anota aí, vai. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Quais são os 5 fundamentos da República do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, tá? O princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais reforça qual característica do Brasil? Reforça o compromisso do Brasil com a proteção internacional dos direitos humanos. Então, é o compromisso do Brasil com isso, com a proteção internacional dos direitos humanos. Estrangeiros não residentes no Brasil, eles são titulares de direitos fundamentais? Sim, conforme o caput do artigo 5º da Constituição. Esses estrangeiros, residentes ou não no país, e eu já te falei isso hoje, são titulares dos direitos e garantias fundamentais. Inclusive, o que a Constituição Federal fala, muitas vezes não é interpretado do jeito que está ali, porque eu disse, né, que são brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Só que existe o poder constituinte difuso, que eu te ensinei hoje, que traz a mutação constitucional, lembra de mim na prova, que é trazido pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de dar uma abrangência maior a esse texto, beleza? O feto, já pegando o ponto 15, nascituro, possui direitos fundamentais no Brasil? Sim, é claro, o nascituro possui direitos fundamentais, principalmente o direito à vida, né? Desde a concepção intrauterina, que é no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo e forma o zigoto ou célula-ovo, cretinho. Tá? Então, a partir dali, nós já temos a vida. Pessoas jurídicas de direito privado podem ser titulares de direitos fundamentais? Sim, pois elas são titulares de direitos como a direito à propriedade ou à liberdade de expressão. Empresas privadas que prestam serviços públicos podem ser consideradas sujeitos de direitos fundamentais? Com toda certeza. Pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos também podem ser consideradas sujeitos dos direitos fundamentais, beleza? Classificação dos direitos fundamentais, um outro tópico do edital de direito constitucional, CFO, CBM, Ceará, Consulpan. 18. Como os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados no que diz respeito às gerações e às dimensões, principalmente 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração. É importante você acompanhar no quadro comigo para a gente fazer aqui uma revisão mais interessante e não ficar concentrado somente no quadro digital. Quando a gente fala da primeira geração, da segunda geração ou da terceira geração, temos que lembrar dessas palavras-chave. Na primeira geração, a gente lembra de direitos civis e políticos, direitos civis e políticos. Na segunda geração, a gente lembra de direitos sociais, econômicos e culturais, SEC. Na terceira geração, a gente lembra de direitos difusos, anota aí, difusos e coletivos, direitos difusos e coletivos, tá? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, nós temos então palavras-chave que poderão se conectar com aquilo que interessa para a prova, porque muitas vezes nós temos um exemplo ou uma palavra-chave que vai fazer você lembrar do direito de primeira geração ou dimensão. No caso da segunda geração, do mesmo jeito, se eu trouxer um direito social, um direito econômico ou um direito cultural. É tanto que SEC é o início da palavra second, que é segundo em inglês. Então já faz essa dedução aí, tá? Essa analogia aí. Terceira geração, direitos difusos e coletivos, direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de greve, por exemplo, são exemplos de terceira geração na tridimensão dos direitos fundamentais. Isso está, inclusive, concatenado com o lema da Revolução Francesa, tá? Que é liberdade, igualdade, igualité, né? A gente sabe francês, Cretinho? Igualdade e fraternidade. É tipo assim, liberté, igualité, fraternidade. É isso aí mesmo, tá? Fraternidade, tá certo? Não precisa levar inglês francês para a prova, não. Leva só o português que tá de bom tamanho, tá bom? Então, liberdade, igualdade e fraternidade, lema maior da Revolução Francesa, trazido aqui para as 3 dimensões ou gerações dos direitos fundamentais, tá certo? O que é que caracteriza os direitos fundamentais de primeira dimensão? Direitos civis e políticos, falei a você. Um exemplo aqui clássico, direito à vida, à liberdade, à propriedade e ao voto. Na segunda dimensão, sociais, econômicos e culturais, direitos de igualdade que exigem uma prestação positiva, uma ação do Estado.
Um exemplo é o direito à saúde, à educação, ao trabalho. A previdência social são exemplos de segunda geração. O que caracteriza os direitos fundamentais de terceira dimensão? Me dê um exemplo. São os direitos de fraternidade ou solidariedade, de titularidade difusa ou coletiva, que protegem interesses de toda a humanidade ou de grupos. Exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à paz, direito à autodeterminação dos povos. Seriam exemplos aí dos direitos de terceira dimensão. A classificação dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões implica que as dimensões mais novas revogam ou substituem as anteriores? Não! Essa classificação é histórica e didática, não é hierárquica. As dimensões acumulam-se e complementam-se, coexistindo no ordenamento jurídico, ok? Qual a diferença entre os direitos fundamentais e garantias fundamentais? Direitos fundamentais são as prerrogativas em si. Garantias fundamentais são os instrumentos ou mecanismos que asseguram a efetivação e a proteção desses direitos. É o exemplo o habeas corpus e o mandado de segurança, tá? Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade de partidos políticos e direitos políticos que está no seu edital. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, a gente entrou no artigo 5º da Constituição com seus 78 incisos. Eu vou destacar aqueles que eu julgo para a Consulpan como sendo os mais interessantes. A casa é asilo inviolável. Quais são as exceções constitucionais para a entrada na casa? Flagrante delito, desastre, prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Essa é batata também, possibilidade grande de cair, por mais simples que possa parecer para você. É plena a liberdade de associação? Há limites? Sim, para fins lícitos é. É verdade a associação de caráter paramilitar. Quais os crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis? Ó, vamos lembrar disso aqui, ó. Vamos lembrar disso aqui. Eu quero que você leve isso aqui para a prova. Falou de Haga, tá? Você vai lembrar de racismo e ação de grupos armados. Isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser inafiançável, mas imprescritível. Inafiançável, mas imprescritível. Falou de T3H, que é tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Você vai lembrar que isso aqui é o quê? Inafiançável, mas insuscetível de perdão. Seja perdão por graça, seja perdão por anistia. Então, eu tenho a graça, que é um perdão concedido em regra pelo Poder Executivo. Eu tenho a anistia, que é um perdão concedido em regra pelo Poder Legislativo, ok? Justamente o que está no 26 e no 27. Vai para o 28 para a gente já se concatenar com os direitos sociais. A jornada normal de trabalho não pode ultrapassar a 8 horas diárias e a 44 horas semanais. Qual é a jornada prevista para turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva? 6 horas diárias. A licença maternidade tem duração mínima de quanto tempo? 120 dias. Empresas com mais de 200 empregados, o que é que deve ser assegurado? A eleição de um representante dos empregados com a finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores. A opção pela nacionalidade brasileira, no caso de brasileiro nascido no exterior, deve ser feita em até 4 anos após a maioridade. Que conversa é essa, rapaz? Ela pode ser feita a qualquer tempo, é a nacionalidade potestativa. Após a maioridade, ela é feita a qualquer tempo. Já teve prova da Consulpan, colocou essa questão de 4 anos, que não tem nada a ver. 33. Quais cargos são privativos de brasileiros natos? Vem para cá, vem para quadro físico, para a gente fazer a mudança de padrão, mudança de estímulo. Leva essa regra de memória aqui, filho, ó. mp3.com. São cargos privativos de brasileiros natos, presidente da República e seu vice-presidente. São cargos privativos de brasileiros natos, presidente do Senado e da Câmara Federal. Aí vai. Só que a musiquinha fica muito longa, não fica, queridinha? É melhor pegar aqui o mp3.com, que é ministro do STF, tá? Ministro do STF. Aí tem os 3 P's, galera, ó. Que é presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados Federais, presidente do Senado Federal, Esse C é de carreira diplomática, certo? Esse O de oficiais das Forças Armadas, e esse M de ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Então, nós temos aí o famosérrimo mp3.com. Os cargos privativos de brasileiros natos. Tá certo? Show? Após renúncia da nacionalidade, o brasileiro pode readquiri-la? Sim. O voto no Brasil é obrigatório para quem? Para os maiores de 18 anos. Então, falou de maiores de 18 anos, você lembra
do voto como obrigatório. O voto é facultativo em quais hipóteses constitucionais? Para analfabetos maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos de idade. Parentes de chefe do executivo são inelegíveis em quais condições? São inelegíveis em quais condições? Cônjuge, parente consanguíneos ou afins até o 2º grau, dentro do território de jurisdição do titular, salvo se já titular de mandato e candidato à reeleição. Quais condições tornam o militar alistável elegível? Com menos de 10 anos de serviço, ele se afasta. Com mais de 10 anos de serviço, ele é agregado. E se eleito for, ele vai passar automaticamente para inatividade no ato da diplomação, ok? Isso cai na prova, Lucas? Não, despenca, por isso que fala tudo, não tem como falar tudo, isso é uma aula de revisão, estou colocando os tópicos principais, são as minhas apostas do que pode aparecer na prova de amanhã. Vem comigo aqui para limites e restrições aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são absolutos ou podem sofrer limitações? Os direitos fundamentais não são absolutos, ora, se não são absolutos, eles têm a característica da relatividade, certo? Podem sofrer limitações ou restrições impostas pela própria Constituição ou pela lei, desde que compatíveis com a proporcionalidade e a razoabilidade, que são princípios ali imbuídos de tratar da administração pública. Qual é a função da reserva legal para a restrição de direitos fundamentais? Determina que certas restrições a direitos fundamentais só podem ser feitas por lei em sentido formal, ou seja, por ato normativo emanado do poder legislativo. A dignidade da pessoa humana pode ser considerada um limite material implícito à restrição de outros direitos? Sim, a dignidade da pessoa humana serve como um limite intransponível, impedindo que a restrição de outros direitos leve à sua violação. Vamos para as ações constitucionais de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular e ação civil pública. Qual é a finalidade do habeas corpus no ordenamento jurídico brasileiro? Proteger a liberdade de locomoção, que é a liberdade de ir, vir e permanecer, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Quem é que pode impetrar um habeas corpus? Qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, sem necessidade do advogado. O habeas corpus, ele é gratuito? Sim, ele é gratuito. Isso é importante que você perceba, que não precisa nem do advogado. Qual é a finalidade do habeas data? Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, ok? Isso cai em prova? Não, despenca. Qual é a finalidade do mandado de segurança? É proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Qual é a finalidade do mandado de injunção? Assegurar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É importante eu colocar com o texto do jeito que está aqui, porque foi um texto tirado de questões da Consulpan e de bancas análogas à Consulpan, ou seja, fazendo os cruzamentos assim, a gente chega no material pocket estruturado de revisão, lembrando que eu estou tratando dos pontos mais cobrados em prova. Qual é a finalidade da ação popular? Anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Quem é que pode propor ação popular? Qualquer cidadão. Se eu falo cidadão, é pessoa física no exercício dos direitos políticos. Quem tem cidadania é aquele que tem a capacidade eleitoral, pelo menos ativa, que é a capacidade que você tem para poder votar, não se esqueça disso, dentro do tópico de edital. Organização do Estado, organização política administrativa, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Vejamos o que importa. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende quais entes federativos? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos autônomos nos termos da Constituição Federal. Os territórios federais integram a União. Como se dá sua criação, transformação ou reintegração ao Estado de origem? Sim, eles integram a União. Sua criação, transformação em Estado, reintegração ao Estado de origem, depende de lei complementar. Ou seja, depende de lei complementar. Não esquece disso. A criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios depende de quê? De lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, com plebiscito das populações envolvidas e após divulgação de estudos de viabilidade municipal. Qual a diferença entre competência comum e competência concorrente? A comum pertence à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Executam, assim, tarefas administrativas em conjunto. Quando eu falo da competência concorrente, é aquela que tem a União, os estados, o Distrito Federal, municípios não legislam concorrentemente, tá certo? Importante a gente entender que na legislação concorrente, nós temos os seguintes atos, principais. Puto,
fé. Lembra dessa regra mnemônica? Puto fé. Quando falar do direito penitenciário, lembra para a prova, urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro e econômico, você vai lembrar que isso é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Vem para o Poder Legislativo e apostas da prova de amanhã. Quem exerce o Poder Legislativo no Brasil e como ele se compõe? É exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Qual é a duração de cada legislatura do Congresso Nacional? Legislatura é o período de 4 anos. Sessão legislativa é o período de 1 ano, tá certo? A quem a Câmara dos Deputados se compõe, né? De quem e por qual sistema são eleitos os seus membros? Nós temos a representação do povo, então a Câmara representa o povo. O pessoal é eleito pelo sistema proporcional em cada estado, território e no Distrito Federal. O povo do estado é representado pelos deputados federais. Já os estados e o Distrito Federal é representado, tem como representantes os senadores. Qual o número mínimo e máximo de deputados federais por estado ou Distrito Federal? Nenhuma unidade da federação terá menos de 8 ou mais de 70 deputados. Lembrando que senadores serão 3, no total serão 81 senadores. As duas grandes funções da Câmara dos Deputados é proceder à tomada de contas do presidente se ele não apresentar essas contas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. E também instaurar o processo, autorizar a instauração, melhor dizendo, do processo contra o presidente da República e demais autoridades ali, como ministros de Estado também, tá bom? Isso também cai em prova. Em prova da Consulpan, né? A quem compete privativamente processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade? Compete privativamente ao Senado Federal. O Senado Federal ele tem a função principalmente de julgamento e também de sabatinar autoridades, que é aprovar o nome de certas autoridades que muitas vezes são escolhidas pelo presidente da República. Já a Câmara dos Deputados, se você pega, por exemplo, essas duas grandes funções que eu falei agora há pouco da Câmara, o resto, no confronto que a Consulpan gosta de fazer, fica para o Senado. Então, muitas vezes, as questões da Consulpan vão querer frescar com a cara de vocês nesse confronto entre o que faz a Câmara e o que faz o Senado. Você não pode errar questões assim. Dentro do Poder Executivo, atribuições e responsabilidades do presidente da República e dos ministros de Estado. Qual a diferença de chefia de Estado e chefia de governo? Quando falar de chefia de Estado, você vai lembrar de exterior, tá? Exterior. Quando falar de chefia de governo, você vai falar da própria administração pública, interno. Então, quando eu, por exemplo, falo da chefia de governo, eu estou falando de dentro, interno. Quando eu falo de chefia de Estado, o presidente da República funciona como um representante internacional. É isso. Então, externo, Estado, tá? E governo dentro, ok? Lembra disso na prova. É permitida a reeleição para o cargo de presidente da República no Brasil? Sim, é permitida uma única reeleição para o período subsequente. Cite uma atribuição privativa do presidente da República na qualidade de chefe de Estado: manter relações com estados estrangeiros e acreditar os seus representantes diplomáticos, ou celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Referendo é confirmação do Congresso Nacional. O presidente da República pode editar medidas provisórias? Pode? Em que condições? Sim, em caso de relevância e urgência com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Quem é que nomeia e quem é que exonera os ministros de Estado? O presidente da República, e essa competência é privativa dele. Quem é que decreta o estado de defesa e o estado de sítio? O presidente da República. Quem é que concede indulto e comuta apenas? O presidente, ouvidos os órgãos instituídos em lei quando necessário, é o que a Constituição Federal aduz. Vem para as minhas apostas em poder judiciário, que também é tópico do edital do CFO, CBM Ceará, Consulpan. Qual a abrangência da jurisdição do STF e dos tribunais superiores? Tem jurisdição em todo o território nacional. Qual é o cargo inicial na carreira da magistratura e como se dá o ingresso? O cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação do OAB em todas as suas fases. Qual é a exigência de atividade jurídica para o bacharel em Direito que deseja ingressar na magistratura? No mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Isso cai, viu? 3 anos de atividade jurídica do bacharel em Direito que entra como juiz substituto. Qual a regra para a publicidade dos julgamentos e decisões dos órgãos do Poder Judiciário? Todos os julgamentos serão públicos, princípio da motivação, e todas as decisões serão fundamentadas, já ratificando o princípio da motivação que rege os atos judiciais, sob pena de nulidade, isso aí, inclusive, tá?
Cite as 3 principais garantias dos juízes. Não confunda garantias com princípios institucionais. As garantias são vitaliciedade, aí lembra do 2 anos, inamovibilidade, salvo motivo de interesse público, e irredutibilidade do subsídio. São as 3 garantias dos magistrados. Qual é a garantia assegurada ao Poder Judiciário no artigo 99? É a autonomia administrativa e financeira dos tribunais. Quais são os requisitos para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal? São cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. São as características primazes para que a gente tenha ali a escolha dos ministros da Suprema Corte. Quem é que preside o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ? É o presidente do Supremo Tribunal Federal. Funções essenciais à Justiça. O que são as funções essenciais à Justiça segundo a Constituição Federal e quais órgãos a exercem? São aquelas instituições que, embora não integrem o Poder Judiciário, são indispensáveis para o seu funcionamento e para a concretização da justiça no Estado Democrático de Direito. São o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública. Lembrando que a advocacia é a advocacia privada, né, formada por advogados que têm inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Unidade, indivisibilidade e independência funcional são os 3 princípios institucionais do parquet ministerial. Qual a incumbência fundamental do Ministério Público, de acordo com o artigo 127 da Constituição? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quem é o chefe do Ministério Público da União e como é que ele é nomeado? O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos após a aprovação do Senado Federal para um mandato de 2 anos permitida a recondução, que é a recondução, sucessivas reconduções. Quais as garantias dos membros do Ministério Público? Cite 3, não confunda princípios institucionais com garantias. Os princípios institucionais são unidade, indivisibilidade e independência funcional. As garantias, repito, são aquelas que inclusive são idênticas às do Poder Judiciário. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Qual é a função da Advocacia Geral da União? Representar a União judicial e extrajudicialmente e exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Lembre-se de que, tá? Isso é importante que eu vou falar agora, para você não esquecer. Ministério Público não representa ninguém. A advocacia pública representa. Guardou isso? Ministério Público não representa ninguém. A advocacia pública representa. Isso sempre aparece em prova, essa distinção, essa confusão. Qual é a função da Advocacia Geral da União? Representar a União, judicial e extrajudicialmente, e exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Qual é a função primordial da Defensoria Pública, conforme a Constituição Federal? Fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Quem são os necessitados? Aqueles que precisam, que são chamados também de hipossuficientes. São aqueles que estão em estado de vulnerabilidade econômica que aduz a exigência da Defensoria Pública na atuação. E os princípios institucionais do MP são unidade, indivisibilidade e independência funcional. Das Forças Armadas, tópico do edital importante, quais são as Forças Armadas segundo a Constituição Federal? Marinha, Exército e Aeronáutica. Em que princípios se organizam as Forças Armadas? Hierarquia e disciplina. Quem é que exerce a autoridade suprema sobre as Forças Armadas? O Presidente da República. Quais finalidades constitucionais das Forças Armadas? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Pontos importantes que eu aposto que pode cair amanhã se cair questão sobre Forças Armadas. Segurança Pública é direito de todos e é dever do Estado. Tanto é direito como é responsabilidade de todos, tá? E é dever do Estado nos termos da Constituição Federal, no artigo 144 caput. Qual é a finalidade da segurança pública? Finalidade: preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quais são os órgãos responsáveis pela segurança pública conforme o rol constitucional? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais, que pode ser a Polícia Penal Federal, e Estadual e a Distrital. Quais as atribuições das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares? As Polícias Militares cabe à Polícia Ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos Corpos de Bombeiros Militares incumbe a execução de atividades de defesa civil, além de outras atribuições que são definidas em lei, ou seja, o rol não é taxativo, é um rol meramente exemplificativo.
Qual é a principal atribuição do Corpo de Bombeiros Militares, além das definidas em lei? A execução de atividades de defesa civil. Defesa civil é a palavra-chave do Corpo de Bombeiros Militares. Vamos ver como é que pode ser cobrado? Vamos? Vamos ver como é que pode ser cobrado? Primeira questão, a gente deixa a questãozinha, isso é revisão de eficiência, viu, cara? Revisar. Não é só resolver questões na véspera, é analisar os pontos que são apostas do professor, porque são coadunados àquilo que a Consulpan cobra. Isso aqui eu tô fazendo para constitucional. Imagina para o que vai ser o material que você vai pegar agora. Você pode encostar a câmera do seu celular nesse QR Code e pegar o ingresso. Eu só vou dar essa aula de constitucional. As próximas aulas, como já vou entrar com direito administrativo e os outros professores entrarão na sequência, já vou dizer qual é a sequência, tá? Dos professores, quem serão eles? Você consegue pegar no ingresso virtual que tá aparecendo aqui, cara. Encosta a câmera, seu celular. Pode parcelar esse ingresso. Não pode, Cleitinho? Pode parcelar em quantas vezes, Cleitinho? Diz aí pra mim. Ó. R$9, Cleitinho. 10 vezes de R$9 pra você pegar não tem nem hora pra acabar, o dia todo de revisão. Você recebe o material, só o material paga isso, galera. Então, 10 vezes de R$9,70 pra você pegar acesso completo a SMRV na íntegra, tá? Mas vamos resolver a questão, essa daqui ainda vai para o YouTube. Primeira questão na tela, acompanhe comigo, você tá vendo aí, né? Diz assim, ó. O objeto do direito constitucional é tema recorrente nas provas que exigem precisão conceitual. Sobre ele, assinale a alternativa correta. O objeto do direito constitucional, item A, limita-se ao estudo das garantias individuais e coletivas previstas na Constituição. Errada? Por quê? Porque se restringe o objeto apenas a um dos temas, que é os direitos fundamentais. Então, por isso está errado. B. O objeto do direito constitucional abrange o estudo das normas que disciplinam apenas a estrutura do poder legislativo e executivo. Errado, porque está ignorando o poder judiciário e outros temas constitucionais. C. O objeto do direito constitucional compreende o exame das normas constitucionais sobre a organização do Estado, estrutura dos poderes, direitos fundamentais e limitações ao poder estatal. Certo, essa é a redação, inclusive, literal do flashcard 02 que a gente colocou aqui. Olha como é que caiu na prova, do jeito que a gente colocou no flashcard. Por isso que eu estou te provando que estudar por flashcards na reta final é sim revisar com eficiência todo o conteúdo programático. Segunda questão, lembrando que a gente não perde tanto tempo resolvendo questão, o nosso negócio é com revisão, você era para ter resolvido muita questão, agora é o momento de revisar com eficiência. 2. Sobre o processo de alteração constitucional, analise as assertivas e assinale a opção correta. 1. A rigidez constitucional está relacionada ao fato de que a Constituição somente pode ser modificada por procedimento mais solene e dificultoso que o das leis ordinárias. Certo ou errado? Certo. Isso, inclusive, está no flashcard 05, tá? Flashcard 05, eu coloquei justamente isso porque a banca já colocou. 2. As constituições rígidas são, em regra, mais estáveis e protegidas de alterações casuísticas. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque decorre, logicamente, da rigidez, que é a proteção da estabilidade. Tá bom? 3. A rigidez constitucional impede qualquer mudança no texto constitucional. É errado. Por quê? Porque não impede alterações, apenas dificulta, mas impedir completamente não. Portanto, o gabarito da segunda questão, A mais B, é o item A. Eu não vou enrolar você com questão ficando cozinhando galo. Aqui é revisão, são várias matérias. 3. O fenômeno da mutação constitucional, falei para você hoje, está relacionado a uma forma peculiar de manifestação do poder constituinte. Considerando essa temática, assinale a alternativa correta, item A. A mutação constitucional é uma forma de alteração do texto constitucional que depende de procedimento solene previsto no artigo 60 da Constituição. Errado. O procedimento formal é o próprio do poder constituinte derivado reformador e não da mutação. Eu expliquei hoje. B. O poder constituinte difuso se manifesta por meio de mutação constitucional, alterando o sentido da Constituição sem modificar o seu texto literal. Falei hoje, realmente é isso. Falei do poder constituinte difuso. Está em um dos nossos flashes, se eu não me engano, é o flash 9, flash 09. Confere lá quando você tiver o material. Realmente é isso aí, tá? Item B de bola já é o gabarito dessa questão. Vamos para a questão de número 4. Em relação aos sujeitos titulares de direitos fundamentais, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta. Item 1. Os estrangeiros não residentes no Brasil não possuem qualquer direito fundamental. Isso está de sacanagem, errado. A gente viu no flash 14.
Flashcard de número 14, que isso está errado, é só você olhar lá, os estrangeiros residentes ou não, eles são titulares sim de direitos fundamentais, portanto está errado. Item 1, 2, o nascituro possui direitos fundamentais, especialmente o direito à vida desde a concepção. E aí, tá certo, a gente viu que o nascituro realmente tem proteção, especialmente o direito à vida. 3, as pessoas jurídicas de direito privado podem ser titulares de alguns direitos fundamentais, como propriedade e liberdade de expressão. Certo ou errado? Certo! Objetividade na reta final. Revisão é assim, o resto é firula. Quarta questão, você deveria ter marcado o gabarito D de dado. Tem dado em casa, Cleitinho? Não, né? 5. Sobre os crimes inafiançáveis previstos no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. O que é que está certo aí? Questão da Consulpan. Item A. O racismo e o terrorismo são inafiançáveis e imprescritíveis. E o terrorismo é inafiançável, insuscetível de graça e anistia, mas não imprescritível. Então tá errado. Nós falamos hoje. B. A tortura e o tráfico de drogas são inafiançáveis e imprescritíveis. É errado, porque tortura e tráfico são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas prescritíveis, tá? C. O racismo e a ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis, portanto, o gabarito da 5 é o item C e nós estudamos hoje. 6. Assinale a alternativa correta acerca das diferenças entre o habeas data e o mandado de segurança à luz da Constituição Federal. Item A, vamos lá. Ambos podem ser impetrados por qualquer pessoa, inclusive sem advogado. Aí você está de sacanagem, apenas o habeas corpus dispensa o advogado, habeas data não falei disso não. B. O habeas data protege direito líquido e certo contra ato e autoridade, enquanto o mandado de segurança protege dados pessoais. A inversão conceitual aconteceu aí. Inverteram, sim ou não? Então tá errado. C. O mandado de segurança é cabível para assegurar conhecimento de informações pessoais. O habeas data para proteger direito líquido e certo. Certo ou errado? É errado, porque o conteúdo dos remédios também foi trocado, é só você prestar atenção. D. O habeas data assegura o conhecimento e a retificação de dados pessoais. O mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Pode comemorar, pode comemorar. Esse sim é o gabarito da questão de número 6. Questão de número 7. Durante a investigação criminal, um cidadão foi detido por policiais sem ordem judicial e sem que houvesse situação de flagrante delito. Diante disso, seu amigo, que não é advogado, decide impetrar medida judicial em seu favor. À luz da Constituição Federal e dos instrumentos de tutela constitucional, a medida adequada e cabível é o quê? É o quê? É o C de casa. Habeas corpus, pessoal, pois protege a liberdade de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder. Ou não é verdade? Ou não é verdade? Ou não é verdade, Cleitinho? É claro que é verdade. 8. A concessão de induto e a comutação de penas constitui atos de competência o quê? Na 8. Hein? Privativa do STF, após parecer do Procurador-Geral da República? Errado. Se você pegar o Flash 65, olha aí, Flashcard 65, compete privativamente ao presidente conceder induto e comutar penas, a gente viu hoje, não foi? Então isso aqui é o item C, presidente. Tá tudo nos flashes. Se tem questão da Consulpan, tá nos flashes. Imagina aí você fazer essa revisão com todas as disciplinas do conteúdo programático do edital, até altas horas desse sábado, passar o dia inteiro revisando e amanhã pegar a prova e lembrar de tudo. Eu te garanto que 80% pelo menos da prova está aqui. Pega agora, encostando a câmera do seu celular nesse QR Code, seu ingresso virtual, para você continuar vendo na íntegra essa aula. No YouTube a gente vai se despedir. Se você pegar o ingresso virtual, você vai ir lá dentro do ingresso, entrar no site, vai conseguir um link. Nesse link você vai conseguir clicar dentro do próprio site e vai continuar assistindo essa transmissão dentro do próprio site. Não vai ficar pelo YouTube, vai ficar no link privado dentro do próprio site, ok? 9. As chamadas funções essenciais da Justiça, de acordo com a Constituição Federal, têm característica comum o fato de: A. Integram formalmente a estrutura do Poder Judiciário, sendo órgãos auxiliares de suas decisões. Errado porque o Flash 74 fala que não integram o Poder Judiciário as funções essenciais da Justiça. O gabarito correto é o B, porque possui natureza autônoma, não integrando o Judiciário, mas sendo indispensáveis à concretização da justiça e à defesa da ordem jurídica. Releitura do Flash 74, para você ver que realmente tudo que eu revisei aqui cai nas provas da Consulpan. Questão de número 10. Sobre o conceito de segurança pública previsto na Constituição, assinale a alternativa
Correta. E tem A, é uma atividade exclusiva das Forças Armadas, aí você tá de sacanagem. B, é uma política pública de caráter facultativo? Não, pô. Pelo contrário, nós vimos. Item E, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Pelo amor de Deus, não perde tempo, não! O material que você precisa para esbagaçar essa banca tá aqui, ó. Direito administrativo, olha que lindo, olha que lindo, olha aqui, olha, um monte de coisa, vai ficar de fora. Lembrando que todo o conteúdo programático, de todos os pontos do edital, você vai receber um material completaço, com todo o conteúdo do edital do CFO, em flashcards e questões, e com os professores ao vivo agora, como eu estou. Quer continuar comigo? Você quer continuar fazendo revisão comigo? Diz aí. Sim? Encoste a câmera do seu celular. Direito administrativo não vem para o YouTube. Agora eu vou apagar esse quadro e a gente vai começar direito administrativo dentro do site. E é você o meu convidado para ir lá para o link privado dentro do site. Como é que eu faço para pegar esse link privado? Encoste a câmera do seu celular e pega agora o seu curso. Ah, estou com dúvida, consegui pegar, mas não consegui acessar. Chama um dos nossos especialistas. Nesse WhatsApp existe um time de suporte agora que vai conseguir te ajudar. Tá? Esse time de suporte está 100% online agora, à sua disposição, para te ajudar a pegar o ingresso premium para você participar dessa mega revisão de véspera online 100% completa, tá certo? Vamos lá, pega o ingresso. Dentro do ingresso eu vou sortear uma camisa para quem estiver lá dentro do curso, tá? O Cleitinho está responsável por fazer esse sorteio. Então, nós vamos sortear uma camisa para enviar para vocês, uma camisa legal como essa aqui, Cleitinho. E o Cleitinho vai fazer o sorteio online com quem está no chat do link privado. Você vai ganhar essa camisa aí na sua casa, se você for um dos que adquirirem agora o ingresso virtual para ir para dentro da nossa mega transmissão. O Cleitinho já está roendo as unhas para ele ver como é que vai fazer esse sorteio. Mas ele se vira porque ele é um cara de criatividade. Ele vai fazer pesquisa no chat GPT para ver como fazer um sorteio nesse sentido e vai descobrir o método ideal. É responsabilidade dele, inclusive, enviar essa camisa para um de vocês. Beleza? Então, eu estou te esperando agora dentro da transmissão 100% virtual, 100% dentro do site e me despeço do público do YouTube. Você que vai ver essa live em replay dentro do YouTube, o caminho para você ir para o ingresso virtual é esse. É só pegar o ingresso virtual, pegou o curso, você vai ter dentro do nosso curso, do nosso site, triboconcurso.com.br, você vai entrar na área do aluno, vai estar lá a MRV, você vai clicar no link que está lá e pronto, você vai ter acesso ao material completo, tá? Esse materialzão top aqui, completo, com todas as disciplinas, tá? Vai pegar tudo, ó, olha que lindo, completo, tá? E vai, obviamente, receber as aulas do professor ao vivo pelo site. Aí você consegue acompanhar, lembrando que nós temos transmissão pelo site. Não vai ser transmissão pública com esse link. É um link dentro do site. Estou repetindo para você entender logo de fé e fato. Vamos começar com direito administrativo? Primeira aula foi de constitucional. A segunda vai ser direito administrativo. Então me despeço de você. Você que ficou aí, não sabe o que vai perder. Dentro lá do curso, você vai receber a prova do CBM Ceará CFO. Duvida? Investe aí para você ver. Se 80% pelo menos da prova não estiver contido no material, dinheiro de volta para você. Quem fala assim não é grego, você pode até processar a gente e ingressar com ação aí se você quiser. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Bora com a gente, para dentro do site. Vou deixar aqui por 5 minutos logo o QR Code, 5 minutinhos para você tomar essa decisão agora. Bora, tô te esperando.
dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for the stars. I wonder where you are.